Nesse conteúdo, nós vamos falar sobre holding, empresas de investimento. Então, se você é empresário, deseja ter uma maior organização societária, organizar os seus investimentos, está preocupado com a sua sucessão familiar, está preocupado com aspectos tributários do seu negócio, assista esse conteúdo que tem temas bem importantes para você. O que vem a ser uma holding? Uma holding é uma empresa de investimento. É um nome em inglês que é aplicado para empresas que têm investimento, qualquer tipo de investimento. Investimento financeiro, investimento imobiliário, investimento societário, participações societárias, participações em empresas. Então isso é uma holding. É bem comum, vários empresários já têm esse tipo de empresa, principalmente empresários que estão com seus negócios um pouco mais consolidados, começam a ter necessidades de maiores estruturas societárias, necessidades de maiores controles, começam a oferir um ganho maior com seus negócios e, portanto, precisam de uma maior organização. Então, se constitui uma holding para controlar esses investimentos ou essas operações que esse empresário ou esses empresários têm. Existem vários tipos de holding, eu posso destacar algumas aqui para vocês. Por exemplo, o que a gente chama de holding pura, que é uma holding de participação societária, ou seja, é uma empresa que participa de outra empresa. Então, não é uma pessoa física que é sócia dessa empresa operacional, mas ele é dono de uma holding e a holding é dona de uma parte ou totalidade de uma empresa. Então, essa é uma holding pura. Existe a holding administrativa, por exemplo. Grandes grupos empresariais criam uma holding, que é uma empresa que centraliza operações administrativas, centraliza o que a gente chama de CSC, Centro de Serviços Compartilhados. Então, eles compartilham serviços contábeis, financeiros para todo o grupo, prestam serviços para o grupo. Então, uma holding administrativa também tem essa aplicação. Nós temos as holdings imobiliárias, que são holdings que são criadas para investimentos imobiliários. Temos as holdings patrimoniais, então as holdings que têm patrimônio, dentre eles patrimônio também imobiliário, mas às vezes outros investimentos em SCPs, investimento em outros negócios. Então, onde você pretende centralizar o seu patrimônio, seja qual for o motivo, você pode fazer uma centralização numa holding patrimonial, por exemplo. E nós temos as holdings que chamamos também de holdings setoriais. São os grandes fundos de investimento que detêm aí um capital para investir em vários segmentos. Então, por exemplo, um fundo de investimento que deseja investir no mercado de petróleo e gás, que deseja investir no mercado de saúde, médica, ele cria uma holding para cada setor e direciona os investimentos para cada uma dessas holdings setoriais criadas especificamente para atuar naquele segmento. Então, quais são os principais motivos que levam o empresário a buscar uma estrutura patrimonial chamada de holding? Principalmente proteção patrimonial, projetos de sucessão, então o empresário que pensa em sucessão para a família, para os filhos, então ele passa a constituir, a configurar esse tipo de operação também. Operações societárias, empresas com muitos sócios, então também muitas vezes esse tipo de configuração também ajuda a ter uma boa configuração, um bom andamento dos negócios e principalmente os negócios que começam a gerar bons resultados. E aí você precisa proteger o seu patrimônio, alocar o seu patrimônio em determinados investimentos, então usa-se o mecanismo de holding para este fim. E o que é bem importante a gente enfatizar é que uma holding não é uma empresa operacional, ou seja, a contabilidade de uma holding ela não pode ser a mesma contabilidade do mercado, da indústria, da empresa de serviço. É uma empresa que tem características muito específicas, muitas vezes não tem muito volume, mas trabalha com muito volume de recursos, o volume financeiro muitas vezes envolvido é muito grande, mas não tem muita transação financeira, não tem muito lançamento, vamos dizer assim, mas ele exige um conhecimento técnico específico. Então, uma holding não pode ser tratada como uma empresa comum, ela é uma empresa que precisa de contabilidade técnica e específica para esse perfil de negócio. Então, se você tem uma holding, por exemplo, de investimento patrimonial e você adquire um imóvel, se você contabilmente classificar esse imóvel no estoque da sua empresa, ele tem uma tratativa tributária distinta. Se você contabiliza esse mesmo imóvel no imobilizado
desta empresa, ele tem outra tratativa fiscal. Existe uma diferença muito grande na tributação das duas operações. Então, se você não conhece desse tipo de operação, não sabe qual é a melhor maneira de fazer, saiba que essa é a especialidade de contabilidade de holdings, ou seja, são empresas que detêm uma necessidade técnica muito maior que qualquer outra empresa. Então, se você simplesmente classifica errado ou classifica de maneira inadequada uma operação como essa, gera um reflexo fiscal, um reflexo tributário. Nós tivemos alguns casos no nosso escritório em relação a isso, de empresários que nos procuraram, né, assustados com a parte fiscal e tributária da sua holding, porque cuidaram dela de uma maneira genérica, né? E aí, na hora de realizar uma venda de um patrimônio, de um imóvel, gera um tributo muito grande porque não se planejou, não se estruturou, não cuidou, criou uma empresa teoricamente para se proteger ou para gerar um planejamento societário, patrimonial, tributário, mas não cuidou do andamento dessa empresa. Então, você não pode criar uma estrutura boa, como é uma estrutura de uma holding, e não cuidar, não ter contabilidade de uma empresa como essa, por exemplo, num escritório especializado. Se essa holding é uma holding de investimento, ou seja, ela participa de outras empresas, você tem situações de equivalência patrimonial, você tem situações de distribuição de lucro, ganho de capital, tem uma série de aspectos específicos, muito técnicos, em que escritórios especializados realmente precisam lhe assessorar. Então, se você pretende ou tem uma holding para qualquer finalidade, saiba que você precisa de um escritório especializado para que essa holding tenha todo o aspecto contábil e fiscal dela muito bem feito, para que você não tenha nenhum tipo de dor de cabeça futura, seja na realização de investimento, seja na realização de uma sucessão familiar futura, seja numa troca de investimento, troca de ações, enfim. Isso não é uma operação simples, de novo, é uma operação de pouco volume, sim, pouco volume de transações, de lançamentos, mas ela é bem técnica, bem complexa, então procure um escritório de contabilidade, procure um escritório jurídico especializado nesse tipo de projeto, para fazer um projeto especializado e específico para você, para o seu caso, para a sua situação, para a situação da sua empresa, e principalmente o escritório de contabilidade que participe dessa construção e participe da manutenção dessa holding, para que você tenha toda a informação que você precisa e para que você não tenha nenhum tipo de surpresa negativa depois. Eu sou Marcos Sousa, sou sócio da Zong Contabilidade, uma empresa especializada em contabilidade para holdings, empresas no exterior e empresas de investimento.